He is released and moves to Rochester, New York. And this became his playground. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje veremos 10 pessoas altamente perturbadas e perigosas que foram libertadas da prisão. For the past 2 years, she has reportedly lived in this suburb south of Montreal with her husband and their 3 children. Harvey Marceline. I take full responsibility for what I did. I have understanding now of what I did and I'm a changed person. Não é comum alguém matar 2 pessoas e ainda assim sair da prisão 2 vezes. Mas foi o que aconteceu com Harvey Marceline. Em 1963, ele foi condenado pelo assassinato de uma ex-namorada e pegou prisão perpétua. And Marceline told a 3-panel parole board it will never happen again. Apesar disso, Marceline teve a liberdade condicional negada várias vezes por comportamento violento e agressivo na prisão. Mesmo assim, após mais de 21 anos, ele acabou sendo solto em maio de 1984. Só que um ano depois, ele cometeu outro homicídio. Ele assassinou Ana Miranda e espalhou seus restos mortais pelo Central Park. Condenado novamente, ele voltou para a prisão, mas foi solto de novo em agosto de 2019. E em fevereiro de 2022, aos 83 anos, ele voltou a matar. A vítima foi Susan Leyden. This is just the latest of a list of heinous offenses conducted over a period of a lifetime by Miss Harvey, and we can only hope that she can do no more. Edmund Kemper. Saying I'd wanted to kill my mother since I was 8 years old, and I'm not proud of that. Ainda muito jovem, Ed Kemper já mostrava sérios sinais de distúrbio. Depois de uma infância complicada com a mãe, ele foi morar com os avós em uma fazenda na Califórnia. Mas o tratamento ruim continuou, aumentando o ressentimento. Em 27 de agosto de 1964, ele explodiu e assassinou os 2 avós. It started coming to a head again, so I went back down. I ran away back down there. And then a month later, I'm up living with my grandparents in the mountains, and 10 months later, I murdered them. Com apenas 15 anos, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e mandado para o Hospital Psiquiátrico de Segurança Máxima Atascadeiro. Não era uma prisão tradicional, mas ele ficou lá até completar 21 anos em 1969. Contra as recomendações dos médicos, ele foi libertado sob condicional e voltou a morar com a mãe. Mais tarde, ele cometeu a sua famosa onda de assassinatos nos anos 70, que incluiu 7 vítimas e a sua própria mãe. She said, I haven't had sex with a man because of you, my murderous son. So I got a claw hammer and I beat her to death. Raymond Eugene Brown. Com apenas 14 anos, Raymond Eugene Brown queria um par de chuteiras. No dia 1º de outubro de 1960, ele invadiu a casa de parentes para roubar dinheiro. Ao ser confrontado pela tia, ele a esfaqueou 123 vezes com uma faca de cozinha. Depois, ele matou a avó e a bisavó. A própria mãe encontrou os corpos e chamou a polícia, levando à prisão de Raymond. Apesar da brutalidade, Raymond foi considerado um prisioneiro exemplar e ganhou liberdade condicional em 1973. Essa condicional foi revogada em 1980, depois que ele tentou matar o senhorio. Mesmo assim, em 1986, ele voltou a ser solto. Menos de um ano depois, ele assassinou a namorada e a filha pequena dela. Foi condenado novamente e morreu no corredor da morte em 2008. David Edward Maust, com apenas 9 anos. David Edward Maust foi internado a pedido da mãe, que dizia que ele tinha um comportamento perigoso. Mais tarde, já no exército, ele matou o adolescente James McClister e foi condenado por homicídio culposo, pegando 4 anos em Fort Leavenworth. Ele pediu para não ser solto, mas ele foi libertado em 1977. Depois matou 3 pessoas e pegou 35 anos. Mas, por bom comportamento, ele foi liberado em 1999, novamente contra o seu pedido de não receber condicional. Após essa soltura, ele voltou a matar mais 3 pessoas. Maust acabou condenado à prisão perpétua, mas tirou a própria vida 1 mês depois da sentença. Kenneth McDuff. On a hot summer night in Texas, 3 teenagers are hunted and slaughtered. The killer is sentenced to die and then set free. Conhecido como o assassino do cabo de vassoura, Kenneth McDuff agiu com um comparsa, Roy Green, em agosto de 1966. Eles sequestraram 3 adolescentes perto de Fort Worth. McDuff matou os 2 garotos a tiros, depois violentou e estrangulou a garota com um cabo de vassoura. Condenado à morte em 1968, ele teve a pena transformada em prisão perpétua em 1972, quando a Suprema Corte revisou várias sentenças. E em 1989, após 21 anos, ele foi libertado. Get out of prison. How could he have been on death row and make parole? He got by with murder. He could do it again. A junta de condicional acreditava que McDuff ainda poderia contribuir com a sociedade. Estavam errados. Logo após a sua libertação, McDuff voltou a matar e acredita-se que tenha assassinado pelo menos mais 6 vítimas. Was how on earth
could this man get out? This is the broomstick killer. And if anyone should be executed, it should be him. Jack Unterweger. A convicted murderer set free, only to kill again. Jack had not been redeemed at all. Jack was still this psychopathic killer. Em 1974, o serial killer austríaco Jack Unterweger levou Margaret Schaefer para a floresta e a matou de forma particularmente brutal. Enquanto estava preso, Unterweger começou a escrever uma autobiografia, além de poemas, contos e artigos. Esses escritos foram aclamados pela crítica literária austríaca, que fez campanha para sua libertação, acreditando que exibiam traços de transformação e reabilitação pessoal. He took an interest in Jack Unterweger and the possibility that Jack could be an example not only of a literary artist but of a violent offender who was successfully rehabilitated. Mas eles interpretaram de forma errada esses escritos. Não era arrependimento verdadeiro, era manipulação. Ainda assim, a pressão funcionou e ele foi solto em 1990 após 15 anos preso. Só que ele não tinha mudado nada. Entre 1990 e 92, ele matou pelo menos mais 11 mulheres. It was immediately apparent to me that this was a person with a very quick intellectual grasp, someone who could think very quickly, who spoke very well, who had strong manipulative powers over everyone who listened to him. Arthur Shawcross. He went through each and every one of them and gave his account of how he killed each one of them. O psiquiatra Michael Stone chamou o caso de Arthur Shawcross um dos piores exemplos de soltura indevida de um preso. Em 1972, Shawcross cometeu 2 assassinatos hediondos em Watertown, em Nova York. Em um acordo judicial altamente controverso, Shawcross foi condenado a 25 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional. Prostitute on the street, it's like a kid in a candy store, right? Mesmo assim, ele ganhou a condicional em 1987, apenas 14 anos depois. Instalado em Rochester, ele voltou a matar em menos de um ano. Entre 1988 e 89, ele assassinou pelo menos 12 mulheres. Foi preso novamente e morreu de ataque cardíaco em 2008. After I admitted to the 11, it was like a big weight fell off me. And then one detective asked me, if you had to do it over again, what would you do? I said, I'd put them all in one hole and you'd never find them. Karla Homolka. I do know, however, that women and men are equally capable of doing evil and doing wrong, and that in this particular instance, I'm not so certain that that fact was appreciated. Ao lado do marido Paul Bernardo, Karla Homolka participou de 3 assassinatos nos anos 90. 2 vítimas foram sequestradas nas ruas. A terceira foi a sua própria irmã, Tammy, drogada e abusada pelo casal. She should have been out an hour ago. 20 is too much. Don't worry, it's not gonna hurt her. Tammy morreu sufocada com o próprio vômito. Karla, então, conseguiu um dos acordos judiciais mais controversos da história, apelidado de Pacto com o Diabo pela imprensa canadense. Ela convenceu os promotores de que era apenas cúmplice forçada e pegou só 12 anos de prisão por homicídio culposo. Foi solta em 2005 e vive em liberdade desde então. When Homolka was released, she had served her full sentence. She was free to start a new life and choose where she wanted to live. Like it or not, she has the right to live her life like any other person without being subject to threats and harassment. Leslie Van Houten. Susan Atkins and Leslie Van Houten. Case number A-253156, Department 104. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Charles Manson, guilty of the crime of murder of Abigail Folger in violation of Section 187, Penal Code of California, of felony as charged in count 1 of the indictment, and we further find it to be murder of the first degree. Uma das integrantes mais conhecidas da família Manson, Leslie Van Houten, foi condenada por sua participação nos assassinatos da família LaBianca um dia após os crimes da casa Tate. Inicialmente, ela recebeu pena de morte, mas essa foi transformada em prisão perpétua após a Califórnia abolir a pena capital. The 73-year-old had been serving a life sentence after she was convicted for the gruesome killings of Lino and Rosemary LaBianca in 1969. Her parole request had been rejected 5 other times amid family members' outrage at the possibility she could walk free. Isso é, até 2023,
quando um tribunal de apelação concluiu que Van Houten não representava mais perigo para a sociedade. Assim, ela foi libertada aos 73 anos. A decisão dividiu opiniões. Alguns defenderam a possibilidade de mudança. Outros ficaram em choque com a sua libertação. Anyone who kills two people, and especially having in such a brutal manner, should ever be let out of prison. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Pedro Lopes. The captain was stunned. It seemed impossible that one man could have carried out so much violence. If Lopez was telling the truth, he'd rank among the most prolific serial killers in history. Pedro Lopes assassinou pelo menos 110 pessoas entre 1969 e 80, embora tenha confessado mais de 300 mortes. No Equador, não existe prisão perpétua, e na época a pena máxima era de apenas 16 anos. Foi isso que Lopes pegou, mas, como prisioneiro modelo, ele foi libertado 2 anos antes, em 1994. Pedro Alonso Lopez was released from the Garcia Moreno prison after serving 14 years of a 16-year sentence. He was released 2 years early for good behavior. Depois, ele foi deportado para a Colômbia e internado num hospital psiquiátrico. Em 1998, ele foi considerado curado e foi solto. Desde então, ele manteve uma vida discreta, mas assassinatos ocorridos nos anos 2000 com o mesmo padrão levantaram suspeitas de que ele continuou a sua onda de assassinatos. He knew so well, to the killing ground where he had found so many victims. That was the last time anyone reported seeing Pedro Alonso Lopez. E aí, quais outros casos são tão chocantes quanto esses? Conta pra gente nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.